Eu saí para um encontro e ele recebeu uma ligação. O contato chamava minha esposa e estava sendo mostrado no Bluetooth do carro dele. Eu, 28F, saí para um encontro com um cara, 30M. Nos encontramos, tomamos café da manhã e pegamos a estrada, pois era uma viagem longa. Tudo estava indo bem, estávamos ouvindo música e curtindo o momento, até que ele recebeu uma ligação. Ele estava dirigindo, então o telefone dele estava conectado ao Bluetooth do carro, e eu pude ver quem estava ligando. No identificador de chamadas apareceu minha esposa e meu estômago despencou. Estamos saindo e conversando há 7 meses e nada do que ele fez deu qualquer sinal de que ele fosse casado. Ele não atendeu e deixou cair na caixa postal. Meu humor mudou instantaneamente e ele perguntou o que estava errado. Eu disse que vi quem ligou e que ele precisava ligar de volta agora mesmo. Ele começou a dizer que era o irmão dele, e eu disse que isso era besteira, porque vi claramente que estava escrito minha esposa. Ele pegou o telefone e me mostrou as chamadas recentes, e estava escrito Big Bru, irmãozão, no horário em que a ligação aconteceu. O problema é que quando a ligação veio e ele deixou cair na caixa postal, eu fiquei olhando em choque e depois desviei o olhar, porque não conseguia acreditar no que estava vendo. É possível que ele tenha mudado o nome do contato muito rápido. Eu disse novamente para ele ligar para o número, e ele ligou para alguém, mas não me mostrou a tela. Eu ouvi uma voz masculina na linha e começamos a discutir. Ele insiste que não tem esposa e que não sabe como isso aconteceu, etc. Chegamos ao destino e eu tentei deixar isso de lado, mas não consegui. Se ele tivesse se recusado a me mostrar o telefone, eu teria chamado um Uber para voltar para casa. Acabamos indo embora mais cedo do que o planejado e ele continuava tentando se explicar, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem de minha esposa ligando. Eu disse a ele que precisava de um tempo para pensar sobre o que aconteceu. Estou exagerando ou isso foi uma pegadinha bizarra? Atualização, 15 de fevereiro de 2025. Depois da minha postagem, eu ouvi meu instinto e me afastei. Eu disse para o meu ex-ficante que não conseguia mais olhar para ele da mesma forma depois daquela viagem e que precisava de espaço. Ele continuou me mandando mensagens longas declarando seu amor, mas nunca explicou de verdade o que foi minha esposa. Segui o conselho do Reddit e fui investigar. Ele não tem redes sociais, mas o encontrei no True People Search, e descobri que ele realmente não é casado, o que eu já suspeitava. Eu já namorei o suficiente para saber quando alguém está escondendo algo grande, e isso não parecia ser o caso. Então, eu liguei e pedi a verdade. Ele colocou o Big Bru na linha, que tentou dizer que o carro salvou os contatos de alguma forma e foi por isso que apareceu minha esposa ligando. Pura baboseira. Quando eu confrontei, o irmão saiu da chamada, e eu entrei em outra discussão com meu ex. Eu disse que estava tudo acabado e achei que seria o fim. Errado. Ele continuou mandando mensagens longas, pedindo para me ver e ligando sem parar, o que eu ignorei, até que ele finalmente disse que me contaria a verdade. A essa altura, era tudo o que eu queria, porque eu sabia o que tinha visto e me sentia sendo manipulada. Então, eu liguei. Gente, era um teste. Não existe esposa, nem namorada, nem outra pessoa. Ele admitiu que inventou tudo porque eu já estava me afastando antes disso, e ele queria ver se eu realmente me importava. Ele chorava, dizendo que não queria que isso fosse tão longe. Sinceramente, nesse ponto, eu me senti aliviada, eu já estava começando a duvidar de mim mesma, e eu estava certa em confiar nos meus instintos. Mas isso não mudou nada. Eu terminei de novo. E claro, ele voltou a mandar aquelas mensagens intermináveis, então eu bloqueei ele. Acabou. Estou fora. Moral da história, sempre confie na sua intuição. Para responder algumas perguntas. Não, eu nunca fui na casa dele porque só faço isso quando vejo potencial em algo sério. Tire suas conclusões sobre isso. Não foi a primeira vez que ele me testou, então eu já tinha dúvidas. Sim, eu já conhecia o irmão, mas nunca fomos próximos. Descobri que ele estava envolvido nisso o tempo todo. Não, isso não é fake.